Atos capítulo 26, do versículo 12 ao 19. Glória a Deus. Disse assim a palavra de Deus. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir o aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios aos quais eu o envio, para abrir os seus olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos seus pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judeia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Esse texto que nós lemos da palavra de Deus, o apóstolo Paulo ele estava relatando para o rei Agripa a sua conversão. Ele estava dando testemunho, ele estava preso, e estava dando testemunho diante do rei, como havia sido o seu processo de conversão, e como Deus, ele chamou ele para pregar a palavra de Deus aos gentios. E nesse texto nós queremos ver algumas características da missão. Hoje nós estamos num culto de missões, e eu estou seguro que Deus, ele vai te desafiar, Deus, ele vai falar ao seu coração, através desse testemunho do apóstolo Paulo. Nesse testemunho do apóstolo Paulo, nós podemos tirar algumas características da missão de Deus. Amém? E a primeira coisa que nós podemos ver é que a origem da missão está em Deus. É Deus que impulsiona a obra missionária. É Deus o mais interessado que todos os povos venham conhecer o Evangelho. Paulo ele era um perseguidor da igreja, ele era um inimigo da igreja, ele era um inimigo dos cristãos, do reino de Deus. Mas Deus alcançou a Paulo e transformou a vida dele. Amém? A missão tem sua origem em Deus, e a missão ela é realizada pelo mesmo poder de Deus. Depois que o Senhor Jesus ele ressuscitou, ele falou aos seus discípulos: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, porque ali naquele lugar vocês vão ser revestidos do poder de Deus. E quando vocês fossem revestidos do poder de Deus, vocês vão ser minhas testemunhas em todos os lugares, em Judeia, em Samaria. É Deus que nos capacita para fazer a obra. Amém? É Deus que Ele nos impulsiona a fazer a obra de Deus, ela tem origem no próprio Deus, e ela é como uma consequência da nossa relação com Deus. Quando nós começamos a nos relacionar com Deus, a nos aprofundizar na nossa relação com Deus, Deus ele começa a nos impulsionar, porque é impossível que você mantenha uma relação com Deus e você não se interesse por aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus ele vai te impulsionar. O Senhor Jesus ele falou: ficai em Jerusalém, que vocês vão ser revestidos de poder.
Os discípulos, antes deles serem revestidos de poder, eles estavam aí naquele lugar com as portas fechadas, com medo dos judeus, com medo dos romanos, mas quando o poder de Deus desceu sobre a vida deles, esse mesmo poder impulsionou eles a irem por todos os lugares e pregar o Evangelho. Quando os cristãos eles foram perseguidos, eles começaram a pregar o Evangelho aonde eles iam, porque o Espírito Santo estava impulsionando eles para ir e pregar. Quando os líderes da igreja, lá em Atos capítulo 13, eles estavam aí reunidos em oração, em jejum, o Espírito Santo ele se manifestou ali, naquela reunião de liderança, de jejum, de oração, e falou para eles: olha, separem a Paulo e a Bernabé para a obra que eu tenho para eles. Deus é aquele que chama, Deus é aquele que impulsiona, que capacita. A única coisa que nós temos que fazer é nos colocar à disposição de Deus, é ter uma relação com Deus. Nós, os missionários, muitas vezes nós temos que fazer treinamento teológico, treinamento transcultural, nos preparando para fazer a obra missionária, mas nunca nenhum missionário, nenhum obreiro, por mais capacitado que ele seja, por mais maestria em missiologia, em teologia ele possa fazer, ele nunca pode se esquecer que o poder que vai impulsionar ele a alcançar os perdidos está em Deus. Por quê? Porque quando nós vamos realizar a missão de Deus, nós vamos nos deparar com situações que o nosso conhecimento teológico, o nosso conhecimento teórico não vão ser suficientes para que a missão fosse cumprida. Eu me lembro uma vez que eu evangelizei uma vizinha minha aqui no Catiapuã e convidei ela para vir na igreja, e estava trazendo ela na igreja, e na metade do caminho as pernas delas literalmente se paralisaram. Não ia nem para frente nem para trás. Eu tive que no meio da rua colocar as mãos sobre ela e repreender aquele demônio que estava paralisando as suas pernas, para que ela pudesse chegar na casa de Deus. Amém? Nós necessitamos do poder do Espírito Santo. Nós necessitamos dessa capacitação do alto. E se você realmente quer ser usado por Deus, você tem que ter consciência disso, que a origem da missão está em Deus. Amém? E Deus, Ele vai te capacitar para você fazer aquilo que você tem que fazer. Por quê? Porque o chamado de Deus, ele é pessoal. Amém? Ele é pessoal. Nós olhamos para os discípulos, eles eram 12, né? E tirando a Judas, que foi que traiu a Jesus, todos eles tinham um chamado específico. Deus tinha um plano para cada um deles diferente. E nós vemos aqui Deus chamando a Saulo, que se converteu no apóstolo Paulo, e Deus tinha para ele também uma obra específica. Da mesma maneira, Deus tem para você uma obra específica. De repente é muito diferente daquela que Deus tem para mim, mas o chamado que Deus tem para você é intransferível. Outra pessoa, ela não pode fazer. Por quê? Porque Deus, Ele quer te usar aonde você está. Amém? Aonde você está, com as pessoas que você convive e se relaciona, em todos os lugares, Deus, Ele quer te usar. Mas para isso você precisa ter uma relação com Deus e viver na dependência do Espírito de Deus. Porque quando você coloca-se à disposição para ser usado por Deus, você vai encontrar situações em que você vai necessitar da manifestação do poder sobrenatural de Deus. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha muito conhecimento teológico. Podemos dizer que hoje ele seria um maestro em teologia do Velho Testamento. Mas ele não conhecia Jesus. E Jesus se manifestou a ele sobrenaturalmente, de maneira sobrenatural,
para que o apóstolo Paulo pudesse crer que aquele que estava se manifestando a ele era verdadeiramente o Messias, aquele que o Antigo Testamento havia prometido. E o apóstolo Paulo, ele creu nesse Jesus. Amém? Ele creu nesse Jesus. Ele creu que Jesus era o Messias e se transformou em uma testemunha e um ministro do Evangelho. Deus enviou ele para os gentios. A origem da missão está em Deus. Deus tomou a iniciativa. E Deus sempre, Ele está tomando a iniciativa. Você está aqui hoje porque Deus tomou a iniciativa em te salvar, em te alcançar. Deus colocou pessoas para que orassem por você, pela sua conversão, pela sua transformação. Deus colocou pessoas no seu caminho que testificassem, que testemunhassem com o seu estilo de vida, com palavras para que você pudesse crer no Evangelho. Quem tomou a iniciativa foi Deus. Por quê? Porque Ele quer salvar o perdido. Amém? Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. E Ele ama aqueles que ainda não conhecem dEle. A origem da missão é Deus. E o alvo da missão são os perdidos, são aqueles que não conhecem a Cristo. O apóstolo Paulo, quando ele recebeu o seu chamado, o Senhor falou para ele: olha, eu estou te enviando para os gentios, para aqueles que estão em trevas, para que você os transporte das trevas à luz, para que você abra os olhos dele. Deus, Ele quer te usar para alcançar aqueles que ainda não conhecem dele. Paulo, ele falou lá em Romanos capítulo 15, ele falou que ele se esforçou para pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não tinha sido anunciado, aonde Cristo ainda não tinha sido pregado, porque ele dizia que não queria estabelecer fundamento aonde outras pessoas já tinham feito. Ele disse que ele estava interessado, que havia se esforçado para pregar o Evangelho aonde Cristo ainda não tinha sido alcançado. E eu quero dizer para você, que esses perdidos, eles estão longe, mas também estão muito perto de nós. Existem pessoas que estão ao nosso lado, que muitas vezes estão perdidos, que eles não têm conhecimento do Cristo vivo. Se você pergunta para eles se eles conhecem de Jesus, eles vão falar que sim. Mas quando você começa a aprofundar na conversa, você vai perceber que o Cristo que ele conhece não é o Cristo que você conhece. Que é uma diferença muito grande do conhecimento que ele tem de Jesus e do Cristo verdadeiro. Então ele é uma pessoa ainda não alcançada. Porque o que ele conhece de Jesus é insuficiente para que ele possa ser salvo, para que ele possa crer na palavra, no Evangelho e dessa maneira ser salvo. O alvo da nossa missão são aqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não conhecem, estejam aonde eles estejam. É nossa missão alcançar eles. Estejam aqui em Jerusalém, ou estejam lá nos confins da terra, nossa missão é nos esforçar para alcançar eles. Esse é o nosso alvo. Foi aquilo que que Deus falou para Paulo: olha, Paulo, você tem que abrir os olhos dessas pessoas, porque elas estão em trevas. Outro dia eu estava ouvindo uma conversa de uma senhora que estava conversando com sua amiga, e elas estavam falando de religião, e a senhora falava: olha, eu nasci numa religião e vou morrer nela. Por que ela está falando dessa maneira? Porque ela não conhece a Jesus. Amém? Não conhece a Jesus. Está como Paulo antes de conhecer a Jesus. Está preso nas suas tradições, na sua religião, está completamente cego com respeito à verdade. E necessita que vai no poder do Espírito Santo, para que os olhos dessas pessoas sejam abertos. E essa pessoa não está
em outro continente, não está em outro país, está aqui. Você, com seu testemunho de vida, você pode alcançar essa pessoa. E Deus, Ele quer te usar. Amém? Ele quer te usar. O alvo da nossa missão são os perdidos. E os perdidos, eles estão em todos os lugares. Estão nos ônibus que nós tomamos, estão nos mercados que nós compramos, estão nas ruas, estão nos colégios, no centro de trabalhos, em todos os lugares. Existem pessoas que não conhecem o Cristo verdadeiro. E Deus te colocou aonde você está, para que você possa ser um instrumento dele para alcançar essas pessoas. E se Deus se manifesta a você e fala que você tem que ir para outro lugar, é porque Deus, Ele quer te usar em outro lugar. Amém? Eu estava aqui um dia, na igreja, em uma conferência missionária, e Deus falou claramente comigo: eu quero que você vá para o Peru. Deus tomou a iniciativa. No começo eu lutei com Deus, com o Espírito Santo, não queria ir, mas o chamado é de Deus, ele é pessoal, mas também ele é irresistível. Amém? Ele é irresistível, você não pode resistir o chamado de Deus. E eu não tive outra alternativa senão me render àquilo que Deus estava me chamando. E fui me preparar para ir ao Peru. Como parte do meu treinamento, fui pastorear a igreja no Samambaia. E quando eu estava terminando o meu tempo já no Samambaia, que estava pastoreando a igreja, eu já estava gostando de ser pastor, já não queria muito ir ao Peru. E eu me lembro, nunca me esqueço disso, porque foi uma experiência marcante, que eu estava lá no Samambaia, no ponto de ônibus, e veio uma pessoa que eu nunca vi antes, nem depois, e falou para mim: a igreja é de Deus, Deus vai cuidar dela. Você vai e faz aquilo que Deus te está mandando fazer. Amém? O chamado é de Deus, ele é pessoal. Aquilo que Deus quer que você faça, você tem que fazer, e é irresistível. Se você resiste ao chamado de Deus, você vai se transformar em um Jonas. Eu acho que você não quer que aconteça com você o que aconteceu com Jonas. Não é verdade? O chamado de Deus é irresistível. Não tem como resistir, não tem como você pagar outra pessoa e falar: Deus está me chamando, mas eu não quero ir. Eu te compro a passagem, mando todos os meses o dinheiro para você, mas você vai no meu lugar, que eu não quero ir para aquele lugar. Se Deus chamou você, meu irmão, dá glória a Deus e obedece. Amém? Por quê? Porque o terceiro ponto da nossa mensagem é que a motivação, o que nos motiva a cumprir a missão, é a obediência. Amém? O apóstolo Paulo, ele falou: rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui rebelde à visão celestial. Mas eu preguei desde Jerusalém, fui a Damasco, preguei aos gentios em todos os lugares que eu pude ir. Eu fui e preguei, eu cumpri a missão que Deus tinha para a minha vida. Eu cumpri. E se nós estudamos a vida de Paulo, nós vamos ver que ele sofreu um naufrágio, que ele foi perseguido. Quando ele estava dando testemunho para o rei Agripa, ele estava preso. Ele sofreu golpes, apanhou, passou fome, passou necessidade, por cumprir a missão dele. Amém? Por cumprir a missão dele. É o Espírito Santo que nos capacita a obedecer. Amém? E o que nos impulsiona, o que nos leva a essa obediência completa, é o amor a Deus, é fruto daquilo que Jesus fez por nós na cruz. Porque se Jesus entregou a sua vida por você, por mim, e Ele sendo Deus,
não tem nenhum sacrifício que eu possa fazer para compensar aquilo que Cristo fez por mim. Então, minha única alternativa é como fruto daquilo que Cristo fez para mim, por mim, é obedecer. E o apóstolo Paulo, ele obedeceu. Uma obediência sacrificial. O apóstolo Paulo, ele falou lá em Romanos, olha, deste modo eu me esforcei por pregar o evangelho. Muitas vezes eu tive que lutar contra mim mesmo, porque tive que fazer coisas que não era agradável, que não me trazia prazer. Mas eu fiz por obediência. Eu não fui rebelde ao chamado de Deus. Muitas vezes, quando nós estamos dispostos a cumprir o chamado de Deus, nós vamos ser levados a fazer coisas que nós não queremos fazer, que não é nosso desejo, coisas que para nós não é agradável. Eu me lembro lá no Peru, quando estava trabalhando lá no início do nosso ministério lá, nós estávamos esperando uma equipe de missionários brasileiros que iam implantar uma igreja numa região de Lima, e a liderança da missão falou que eu tinha que ir lá e investigar o lugar, ver uma casa para alugar para os missionários, e eu fui lá junto com outro pastor para fazer investigação, e quando eu olhei o lugar, eu falei, Deus, muito obrigado, porque não sou eu que vou vir trabalhar aqui, porque o lugar era feio, irmãos. Era um deserto literalmente. Para aqueles que não sabem, Lima não chove já há mais de 50 anos. É um deserto habitado. Né? E essa região ficava no sul de Lima e era pura areia. Areia. As casas eram de esteira, não tinha água, não tinha luz. Né? Os banheiros eram silo, né? Aqui se fala silo também? Eu não sei como se fala em português, né? Que se faz o buraco aí no chão aí, né? Então, o banheiro assim, não tinha água, não tinha luz, as casas eram de esteira, não passava lixeiro, fazia assim aquelas montanhas de lixo assim, e os moradores queimavam, e eu falei, Senhor, obrigado porque eu não vou vir para cá. E passou 3 meses que os missionários estavam trabalhando lá, a liderança falou para mim, Roberto, a gente necessita de um missionário mais experiente lá. Estamos te mandando para lá. E eu tive que obedecer, não é verdade? Eu tive que obedecer e trabalhei naquele lugar vários meses, né, pregando o evangelho para aquelas pessoas. Mas quando você vê os frutos, você se alegra. Por quê? Porque existe a promessa. Aqueles que semeiam com lágrimas, com alegria, ele vai colher. Com gozo, ele vai colher. E muitas vezes, quando nós estamos dispostos a obedecer, essa obediência nos vai levar a fazer coisas que não são agradáveis. E ninguém gosta de sofrer, não é verdade? Eu não gosto de sofrer. Mas muitas vezes, quando nós decidimos a viver uma vida de obediência, nós vamos ter que ser humilhado, avergonhado, vamos ter que fazer coisa que não é agradável, que ninguém quer fazer, mas por obediência você vai fazer, porque você entende que é a vontade de Deus, que alguém tem que fazer isso, e que se Deus colocou naquele lugar é porque Ele quer te usar em isso, é porque Ele tem um propósito com você em este lugar. Você de repente não entende, você fala, Deus, mas por que eu estou neste lugar? Eu trabalhei num lugar 3 anos, que eu orava todos os dias, Senhor, me tira deste lugar. Fiz exame em tudo que é empresa, nada. Passava nos exames, mas ninguém chamava, o telefone não tocava, e eu orava, Senhor, eu quero sair deste lugar. E só saí de lá quando foi o tempo determinado por Deus. Mas passaram uns anos, e eu me lembrei de tudo aquilo que eu tinha passado naquele lugar, e dei glória a Deus. Porque naquele lugar, Deus estava trabalhando na minha vida. No momento eu não entendia por que eu estava naquele lugar.
Mas lá na frente eu pude entender que Deus estava usando as pessoas que estavam ali para trabalhar na minha vida. Pessoas que não conheciam a Deus, mas Deus estava usando elas para trabalhar em meu caráter, em minha vida. Deus tinha um propósito, e nós temos que aprender que Deus é soberano. Amém? Deus é soberano, Ele não perde o controle das coisas. E quando Deus está nos direcionando para um lugar, para fazer determinada coisa, ainda que você não entenda, você não necessita entender, você só necessita obedecer à direção que Deus está nos dando. A motivação para a missão é a obediência. E Deus, Ele necessita de homens e mulheres obedientes, que sejam dispostas a pagar o preço, para que o reino dele possa avançar, para que o reino dele possa crescer. Eu confesso a você que muitas vezes eu não tenho vontade de acordar mais cedo e dobrar os meus joelhos e ficar orando e ficar intercedendo pelos perdidos, pelos missionários, pelas pessoas. Mas eu entendo que essa é a vontade de Deus. E a obra de Deus, ela não avança através do que eu sinto, do que eu deixo de sentir. Ela avança através da minha obediência. Não existe isso, eu não sinto o desejo de orar hoje. Eu não sinto o desejo de jejuar, de ler a Bíblia. Não. Eu faço, porque eu entendo que é o melhor de Deus para a minha vida, independentemente se eu tenho vontade, se eu não tenho vontade. Eu faço por obediência, porque eu entendo que dessa maneira eu vou crescer espiritualmente, o reino de Deus vai avançar. A obra de Deus, ela não é movida por sentimento. Eu senti um calafrio, então eu vou fazer. Não. Perguntaram a uma missionária, como foi seu chamado? Ela falou, que chamado que nada, eu li a Bíblia, Jesus falou, ir e pregar, e eu fui. A única coisa que eu fiz foi obedecer o que estava escrito na palavra de Deus. E é isso que Deus está te falando. Vai e prega. Prega. Aonde você está, aonde Deus te mandar, vai e prega. Por quê? Porque você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer. No momento, de repente, a pessoa pode dar risada de você, ela pode tirar o sarro de você, mas os frutos mais na frente vão vir. Mais adiante você vai ver aquela pessoa dando testemunho. Você lembra quando você falou, eu ri de você, mas hoje eu estou aqui, porque eu compreendi que aquilo que você falou, aquilo que você testemunhou, era a verdade. Então, fale. Por quê? Porque Deus vai usar a tua boca. Porque a palavra de Deus diz, como vão a crer se não ouviram? E como ouvirão se você não falar, se você não pregar? Às vezes nós falamos, aquela pessoa é endemoniada, está no mundo, mas você já pregou para ela. Pastor, eu tenho medo dela me bater, dela fazer alguma coisa, ela é muito brava. Paulo, ele falou que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? O Evangelho é o poder de Deus. E se você prega o Evangelho ele vai cumprir a obra. Ele vai fazer, ele vai alcançar, ele vai transformar. Mas Deus, Ele quer usar o seu testemunho. Deus, Ele quer usar as suas palavras. Mas você tem que se colocar à disposição de Deus. A missão, ela é de Deus. Amém? Ela é de Deus. O alvo são os perdidos. São aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Estejam aonde eles estejam. De repente, dentro da sua casa, existem perdidos. Existem pessoas que ainda não tiveram uma experiência pessoal com Jesus. E Deus quer usar você. Mas pastor, Ele não vai me ouvir. Mas você dá testemunho com a sua vida. Você se coloca
diante dele, diante de Deus em oração. Porque eu costumo dizer que através da oração nós podemos gerar filhos espirituais em qualquer lugar. Você pode gerar filhos espirituais aqui, você pode gerar filhos espirituais na África, na Ásia, em toda a América Latina, em qualquer lugar. Você pode gerar filhos espirituais através da sua oração. Então coloque-se à disposição de Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Ponga-se de pé no nome de Jesus. A missão é de Deus, o poder é de Deus, a motivação é nossa obediência e o alvo da missão são os perdidos. E Deus nessa noite, eu estou seguro que Ele falou ao seu coração. Por quê? Porque Ele quer alcançar pessoas que estão perto de você. E de repente Ele quer te enviar para alcançar pessoas que estão longe de você. Mas se Deus te está chamando, é porque Ele te vai capacitar e Ele te vai enviar também. A única coisa que você tem que fazer é: Deus, eis-me aqui, eu coloco a minha vida à disposição. Coloque sua mão no seu coração. Eu quero orar por você aí aonde você está, eu quero te abençoar. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. E quero dizer que Deus, Ele quer te usar, como nunca te usou, porque Ele tem pressa em alcançar os perdidos. Ele tem pressa em alcançar aqueles que ainda não conheceram, não ouviram dEle. E Ele quer te usar. E Ele quer encher a sua vida do seu Espírito, do seu poder, para que você possa ser uma testemunha viva, aonde queira que você vá. Coloque a sua mão no seu coração. Eu quero orar por você, eu quero te abençoar, eu quero declarar a bênção de Deus sobre a sua vida. Eterno Pai, no nome de Jesus, toda glória, toda honra pertence a Ti, Senhor, e nós Te louvamos nessa noite. Eu quero orar, Senhor, por cada um dos Teus filhos nessa noite, que estão diante de Ti, Senhor, e que estão colocando as suas vidas diante do Teu altar, que estão dizendo: Senhor, eu quero obedecer, eu quero ser usado por Ti. Deus, no nome de Jesus, que Teu Espírito, Senhor, venha sobre eles, que o Teu poder sobrenatural, ó Deus, se manifeste sobre a vida dos Teus filhos, que Tu, ó Pai, os alcance com o Seu poder, e que os capacite, ó Deus, para serem testemunhas vivas, aonde queira que eles vão, Senhor, no seu centro de trabalho, nos seus estudos, no seu bairro, Senhor. Usa-os, ó Deus, usa-os, Senhor, para alcançar aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, no nome de Jesus. Ó Deus, no nome de Jesus, a Tua palavra disse, Senhor: rogai, rogai ao Senhor da seara, e nós rogamos nessa noite, Senhor. Levanta neste lugar, ó Deus, homens e mulheres, Senhor, dispostos a Te obedecer, a cumprir, Senhor, a Tua palavra. Levanta, ó Deus, obreiros neste lugar, homens e mulheres, Senhor, que estão dispostos a sacrificar-se, para que outros possam ser abençoados com a Tua palavra. Levanta, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Senhor, para a glória, para louvor do Teu nome. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Jesus.